Povo de Deus, Salmo 105. As maravilhas, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Nós temos aqui um capítulo que vai contar aí uma síntese da narrativa da história da peregrinação, de toda a história do povo de Israel. Uma síntese, bem síntese mesmo, é isso? E o interessante, você vai ver aqui, que ele não vai narrar os tropeços, as idolatrias do povo de Israel. Vai narrar praticamente só os aspectos positivos. Às vezes, já podemos aprender com isso, que é necessário, às vezes com objetivos específicos, nós precisamos focarmos nos aspectos positivos de uma história. Há sim momentos que precisamos tratar o negativo, mas há momentos que aspectos positivos precisam ser tratados e negativos ignorados. Há muitas pessoas que focam muito no negativo e esquecem do positivo. Claro, há momentos que as duas coisas precisam ser tratadas, ok? Bom, o texto aqui vai falar render graças ao Senhor, né? Invocar o seu nome. Invocar é algo mais profundo, temos falado isso. Já temos falado da nosso dever de tributarmos ao nosso Deus, né? E aqui o versículo 2 fala: narrai todas as suas maravilhas, testemunhar sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus é, pregar o evangelho, falar de Deus, trazer pessoas para essa proposta. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Você tem feito isso? Você se importa com isso? Entende a importância de você fazer isso? Ok? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, tá vendo? Então, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então, o contexto aqui nos leva, né? Como temos falado sempre aqui, da importância de você buscar sua alegria em Deus, nas coisas do Senhor, se envolver com as coisas do Senhor, né? Ter uma constância na presença dele, entendendo que a presença dele, a comunhão com ele, a devocional com ele, é de fundamental importância para a sua vida. Versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Aqui tem uma nota de rodapé na Bíblia Plenitude que eu não pesquisei, eu não fui contar, não analisei, mas li aqui e achei interessante. Ó, nota de rodapé da Bíblia Plenitude, 105:7. A nota fala assim, ó: ele, a palavra ele e a palavra seus são repetidos no mínimo 49 vezes nesta obra, enfatizando a providência divina na história de Israel. Eu não contei, tá? Mas aqui está dizendo que nesse capítulo aqui tem 49 vezes a palavra ele e seus, ou seja, ele, Deus, no caso, de seus feitos. Porque aqui no versículo 7 está dizendo: ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos, no caso, juízo no caso aqui, permeiam toda a terra. É um dado interessante, 49 vezes. E aí, se você achar interessante, você pode fazer essa contagem. Ah, aqui então vai falar então do começo de tudo, né? Porque o povo de Israel começou com Abraão, com Isaac e Jacó, versículo de 8 a 10, a origem de tudo. E o versículo 2 vai falar que eles eram pequenos, em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros, né? Então, você pegar a história de Abraão, Isaac e Jacó, eles começaram a peregrinar. Abraão saiu da terra dele de Ur e peregrinou. Jacó peregrinou. Isaac peregrinou. Então, Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram sobre as terras, né, do Egito, né, e outras terras. E aí eram pequenos. Então você vê que por muito tempo, já com o esboço uma proposta de construir uma nação, até que essa nação se tornasse uma nação poderosa, um povo, né, houve uma peregrinação, houve um tempo. Interessante isso, né? O próprio Deus está no projeto, o projeto é de Deus. E dentro do projeto de Deus, que ele mesmo criou, existe um processo, existe um tempo. E às vezes nós, eu, você, temos os nossos projetos
E nós queremos que aconteça no nosso tempo e ficamos chateados. Mas no próprio projeto de Deus, houve um tempo para isso. O Deus que podia instalar o dedo e pronto, para meu projeto está pronto, ele mesmo impôs ao projeto dele um tempo para ser realizado. Ora, se Deus impôs um tempo para o projeto dele, você vai querer rejeitar esse tempo? Você vai querer reclamar desse tempo? Aguarde o tempo de Deus. As coisas acontecem em seu tempo. Versículo 3: andavam de nação em nação, né? De um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Ó, aí já começou a falar coisa aqui que é mais uma questão de um olhar positivo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Bom, a não ser que o salmista aqui está querendo dizer que a ninguém permitiu que o oprimisse dentro da aliança, né? Porque o povo de Israel andou por muitas vezes fora da aliança. Então nós temos aqui o aspecto que o salmista só fala das questões positivas do povo. E nessas questões positivas, ele só tem como falar pensando no tempo da aliança, no tempo que Israel está dentro da aliança. Porque Israel fora da aliança, ele fez besteira, ele fez muita besteira, não é isso? E aqui, ó, não toquei nos meus ungidos. Nós temos aí o ungido que é Abraão, Isaac e Jacó, são ungidos, mas os meus aqui, dentro de uma visão lato, ampla, e também já pensando no Novo Testamento, todo o povo de Deus é o povo ungido dele. Entendeu? Afinal de contas, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. E ai de você, ai de mim, se não fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. E todos nós, os ungidos, fomos ungidos para atuarmos em determinadas áreas. E cada ungido deve agir na sua área sem interferir a área do outro. E assim deve caminhar a igreja. Ok? 17, adiante dele enviou um homem, José, que foi vendido como escravo, olha só. Que se apertaram os grilhões de José, ele fala aqui de José, da história de José, a partir do versículo 17. E aí fala um pouquinho do que José passou. Versículo 19, José foi provado, né? Aí depois, versículo 20, o rei mandou soltar o faraó, né? Mandou soltar José, né? E aí constituiu senhor da casa de faraó. José se tornou governador. Ah, ah, Versículo 22, para seu talento, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito. Ok? Então você vê aí que ele vai contar um pouquinho da história ah, 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 de Israel, de como José passou aquela situação. E observe que, mais uma vez aqui, eu faço menção ao que eu sempre falo do filme de Deus. No filme de Deus, José tinha que passar por aquilo, ser provado de maneira terrível, né? Deus projetou tudo isso. Mais à frente aqui, mais abaixo, você vê de novo Deus agindo por meio do seu filme, porque o texto vai dizer, versículo 25, depois eu volto lá em cima, versículo 25, mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com seus servos. Então, aquelas dores, muitas daquelas dores que o povo de Israel passou lá no Egito, foi Deus que mudou o coração lá dos egípcios, para que os egípcios pudessem oprimir o povo dele e para que ele pudesse manifestar o poder dele no Egito. Então Deus não só endureceu o coração de Faraó,
já como resultado de pecado, porque esse endurecimento já é resultado de pecado. Faraó já vive em idolatria. Faraó já está distante de Deus. Faraó já está honrando outros deuses. Faraó já está desonrando Deus com a sua idolatria. Então ele já está em situação de pecado, ele já tem sentença a cumprir. E uma dessas sentenças é o coração dele estar endurecido para que ele possa oprimir o povo. Tá vendo? E aí o povo clamar. E aí vêm as manifestações. Tá vendo aí? No projeto de Deus, no filme de Deus, tem opressão para o povo dele. O povo dele passar por angústia, momentos difíceis, para que o povo dele venha clamar. Tá vendo aí? Isso é Deus. Aí, como eu sempre digo, aí a pessoa começa a passar uns negócios, umas tribulações, começa a dar errado, né? Começa a vir angústia, logo vai falar, está amarrado, Satanás. Está repreendido, demônio. Aí tudo é Satanás. E aí pode ser, isso provavelmente aconteça. Não, provavelmente não. Acontece, só não sei com quem acontece. Aí Deus está agindo, Deus está forjando o seu servo, a tua serva. Deus tá te moldando. Aí você está atribuindo esse molde ao diabo. É o diabo que está fazendo aquilo. E na verdade pode ser o próprio Deus trabalhando na tua vida. Porque a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu acho interessante aquela interpretação, né? Ora, se está faltando em você tribulação, Deus vai te dar. Se está faltando você perder alguma coisa, Deus vai te dar, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, está faltando essa serva aqui, perder aquele negócio lá. Ela precisa perder aquilo que ela está gostando muito, se apegou muito, então vai perder. Né? Vai perder porque se apegou de maneira exagerada. Então, no filme de Deus, no projeto de Deus, tem dor, tem tribulação, tem prisão, tem perda, tem ganho, tem glória, tem desonra e tem honra. Tudo é no filme dele, porque nesse filme tem todos os gêneros. Tem terror, tem romance, tem gênero policial, o gênero de drama, tem tudo. Tem humor, tem tudo isso aí, filho. Percebe? Suspense. E ele precisa dos seus atores e atrizes. E como eu sempre digo e insisto, no final de tudo, o filme vai ser muito bom. Né? Tem todos os gêneros, mas no final o filme vai ser muito bom. Olha que coisa interessante aqui, no versículo 24. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que seus opressores. É coisa interessante. A história começa com um grupo pequeno, de Abraão, Isaac e Jacó, né, cada um no seu tempo, e mesmo eles pequenos, eles conseguem, sendo pequenos, serem fortes diante de nações poderosas. Sobreviver diante de um contexto hostil, sendo pequeno, eles vencem. Aí aqui, ó, eu falo assim, ó, Deus fez o povo dele grande, fecundo. Só se você pegar lá, em Êxodo capítulo 1, o capítulo 1 ali, capítulo 2, acho que capítulo 1 mesmo, vai falar que eles eram maiores, muito grandes, numerosos, e foi quando eles estavam numerosos que eles ficaram presos no Egito, se tornaram escravos do Egito. Quando eles eram pequenos, livres, dominando, dentro de um contexto hostil, mas com liberdade vencendo. Quando eles eram grandes, se tornaram escravos. O que eu aprendo com isso? A questão não é ser grande ou pequeno. A questão é estar ou não estar com o Senhor. A questão não é número. A questão não é conta bancária. A questão não é ter contatos ou não contatos. A questão não é humana. A questão essencialmente é espiritual. É estar ou não estar com o Senhor. É estar de acordo com a aliança ou quebrando a aliança. É estar andando em santificação ou não estar andando em santificação. É estar na luta do MMA, lutando contra o pecado ou se entregando ao pecado. Essa é a diferença. E nós teimamos em ficar preso a número, a potencial financeiro, entendeu? A essas normas
humana. Percebe aí o filme de Deus? Um Deus que trabalha com dor, com angústia, com alegria, com glória, com vergonha, com tudo. Tudo está no filme dele. Ele tem uma caixa de ferramentas e nessas caixas de ferramentas tem muitas ferramentas boas para gente e outras ferramentas que nós não achamos boas, que é boa também, mesmo que seja uma ferramenta do martelo, né? Caixa de martelo. Rapaz, os cachorros são os maiores inimigos dos produtores de conteúdo da gravação. É impressionante como os cachorros aparecem nas gravações e nas filmagens. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei aqui. Versículo 30. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Aí ele narra aqui aqueles prodígios que foram feitos lá no Egito. E até nos aposentos dos reis teve rã. Olha só, meus irmãos. Tá, começa a ter rã lá fora, começa a produzir. O pessoal fica desesperado. O pessoal tira as rãs, mata a rãs e fecha tudo. Não adiantou fechar tudo. Pode matar a rã, jogar fora, fechar tudo, que Deus fez brotar rã lá dentro, filho. Não tem como fugir, né? A rã não entrou com as portas abertas, não, filho. Trancou-se a porta e Deus fez produzir lá dentro. Do pó, como dizia assim, do chão vira rã. E não precisa abrir porta. Deus colocou lá dentro. Um terror para eles, mostrando o poderio de Deus. Aí Deus mandou piolho, mandou mosca, fez tudo. Ah, olha só o versículo 34. Ele falou e vieram gafanhotos. Deus deu ordem, filho. Os gafanhotos obedeceram ordem divina. Assim como o vento, assim como a tempestade, assim como o criado, assim como na questão lá de Noé. É isso? Porque não foi uma coisa natural, aquele casal de animais na arca. Aquele é sobrenatural. O Deus que domina, que manda a natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus Emanuel, Deus que esteve conosco. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre os seus e suas tribos não havia um só inválido. Olha só, o povo trabalhou como escravo ali, papapá. Quando saiu, eles saíram como? Com prata e ouro, ou seja, foram indenizados pelos seus anos de trabalho. É, Deus fez eles ganharem todo o seu direito trabalhista. Esse é o nosso Deus. Ele é que nos faz ganhar os nossos direitos. Você tem direito que você entende que é seu direito e que não foi lhe dado? Você tem certeza que é teu direito? Eu não sei se você quer ser teu direito. Você acha que é? Coloca na mão do Senhor, peça a justiça de Deus, a justiça dele. Porque se for justo, se é teu, vai vir na tua mão. Porque ele é o Deus que dá os direitos. Aleluias. 38. Alegrou-se o Espírito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Meu irmão. Alegrou-se o Egito. Observe que alegrou-se o Egito, por quê? Porque a presença deles estava trazendo as pragas no Egito. E quando eles saem, é um alívio. Então, alívio, eles começam a... Glória a Deus que ele não está mais entre nós. Meu irmão, nós, nesse contexto, precisamos ser incômodo para as pessoas. Bom é se a pessoa se alegre de nós no contexto de nós estarmos incomodados como luz. Bom é que nós saiamos de um local ou até sejamos expulsos por causa da nossa luz, porque a nossa saída vai provocar alívio para eles, alegria para eles. O ruim é quando eles ficam bem com a gente. O ruim é quando a nossa presença não incomoda. Eu tenho dito, acho estranho que um cristão que prega o evangelho, que vive, tenha muita relação, muita amizade profunda
sem atrito nenhum com aquele que não é cristão. Acho estranho isso. Porque o cristão, se tiver uma amizade, ele vai pregar esse evangelho, né? E o outro lá vai se sentir incomodado com esse evangelho. Quando fala amizade, é amizade mesmo, tá ali, tá sempre saindo, sai junto, aquela amizade, sabe? É estranho. Não, que não seja possível. Mas trevas não combinam com luz. Se há uma harmonia total, talvez seja pelo fato de verdades não estar sendo pregado para quem está nas trevas. Talvez. Não quero ser radical. Encerramos aqui com o versículo 45, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem a lei. Aleluia. Ó, Deus-lhes, 44, 45. Deus-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardasse os preceitos e lhe observasse a lei. Tudo que Deus fez, a promessa de Deus, vou levar você para a terra prometida, para Canaã, vou te dar tudo, e o objetivo é que vocês obedeçam a lei e guardem a lei do Senhor. Isso aconteceu? Não. Não fizeram isso, e o resultado foi cativeiro babilônico, e antes do cativeiro babilônio, o resultado foi dominação da Assíria, onde 10 tribos foram espalhadas pelo mundo inteiro e nunca mais voltaram para sua terra de origem, só restando Benjamim e Judá, que se fundiram as duas tribos e prevaleceu a tribo de Judá. E daí veio Jesus, e por isso ele é o leão da tribo de Judá. E daí por isso que veio o nome judeu, de Judá. Por que não israelita, né? Porque o referencial maior do povo é judeu, por causa de Judá, né? Nós temos hoje a nação de Israel e todos os israelitas são chamados de judeus. Por quê? Porque quem restou em unidade foi a tribo de Judá. Por isso vem o termo judeu. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.